Saudações cruzmaltinas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, para você que não me conhece, é um prazer imenso estar falando com cada um de vocês aí, vascaínos conectados aqui no nosso canal. Logo de cara, né, um bom dia para todos nós, uma ótima quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025, né? Tudo de bom para nós, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, respeitando sempre seu credo, sua crença e sua religião, tá, meus amigos? Agora é o seguinte, quinta-feira muito decisiva para o Vasco aí, no Campeonato Carioca, né? É segunda rodada já pegando fogo. Tivemos 3 jogos ontem à noite, 2 à noite e 1 à tarde, melhor dizendo, né? Temos um líder aí improvável nesse início de competição, o Maricá. A gente vai falar sobre a tabela também do campeonato. Vamos falar com vocês aqui sobre as prováveis possíveis escalações de Vasco da Gama e também do Bangu, né? Um jogo aí decisivo já logo nesse início, porque a gente não pode ficar para trás, né? Depois complica, né, a vida. Vamos falar também sobre o atacante Cleiton Silva, que pode estar aí em definitivo acertando com o Rio Ave de Portugal. Sobre o jogo da Copinha, já está definido o nosso adversário. Sobre Maurício Lemos, sobre Lloyd Augusto, sobre Brian Rodrigues, sobre Rodrigo Castilho, sobre Souza, que deve entrar em campo hoje, né? Paulinho deve ficar no banco de reservas. Pablo Verrete, que quer aí 1 milhão por mês, né? Meio fora da casinha aí. Então vamos abordar tudo isso aí e algo mais, né? Então vamos embora, que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, meus amigos. Bom dia para vocês mais uma vez, tá? Então, logo de cara aqui, deixa eu fazer para vocês aqui uma correção não, né? Mas um acréscimo, né? Que ontem eu acabei esquecendo ali de anotar. Eu peço perdão para vocês, tá? Tava na dúvida se era o Flamengo de São Paulo ou se era o Ibrachina. Mas já está definido. O Vasco enfrenta então nas oitavas de finais da Copinha São Paulo o Flamengo de São Paulo, tá? Isso mesmo, o jogo será amanhã, nessa próxima sexta-feira, 7 horas da noite, com transmissão do Sport TV. Fica aí o registro para você já ficar ligadinho, então, amanhã, 7 da noite, sexta-feira às 7 da noite, no Sport TV, tá, galera? Agora, se tratando aí, meus amigos, se tratando aí ainda da base, né? O nosso lateral direito, bom de bola, né? Nosso cria Paulo Ricardo, conhecido também como Paulinho, né? Foi convocado para a seleção brasileira, isso mesmo, para disputar o Sul-Americano Sub-20, tá? Isso mesmo, Paulinho convocado para disputar o Sul-Americano, que começa aí no próximo dia 23 e vai até o dia 16 de fevereiro, tá? Paulinho, então, que será aí um dos 3 jogadores do Vasco convocados para essa competição. Tá? Paulinho que tá jogando muita bola. Já vai fazer falta, né? Já vai fazer falta aí nesse início de campeonato carioca aí. Que eu acho que esse negócio de sul-americano também é só para encher linguiça, né, gente? Na boa, né? É bom pro jogador fazer vitrine, pro currículo dele, aquela coisa toda, mas, pô, na boa, né, galera? Na boa, né? Tá atrapalhando aí, né? Os jogadores do Vasco treinarem com o Vasco, o menino aí, pô, começou o carioca bem, agora já vai desfalcar o Vasco, né? Mas boa sorte pro garoto, que Deus abençoe ele, tomara que ele, né, voe lá no Sul-Americano, arrebente com a camisa da seleção brasileira. O atleta é sempre muito bom, tá tendo currículo ali, né, competição com a seleção brasileira de base, né, isso aí sobe o jogador de prateleira ali, né, todo mundo sabe disso. Mas a minha crítica aqui vai para a CBF, tá? Minha crítica vai para a CBF aí, mas enfim, fazer o quê? A culpa não é nem da CBF, né, porque o Sul-Americano, né, não foi marcado pela CBF, né, então vida que segue. Agora, galera, olha só. Vamos falar aqui sobre Cleiton Silva, tá? O nosso atacante,
está emprestado ao Rio Ave de Portugal, né? Vem sendo um dos artilheiros do Campeonato Português na temporada 24-25. E o Rio Ave abriu aí negociações com o Vasco, está conversando já com o Vasco para tentar adquirir, comprar os direitos econômicos do jogador em definitivo, tá, gente? Isso mesmo, o Cleiton Ave, que foi especulado alguns dias atrás no Benfica, fez gol novamente aí lá no Campeonato Português, né? Então o Rio Ave já se movimentando para adquirir o jogador em definitivo e pode pintar um dinheiro bom nos cofres do Vasco aí, viu? Vamos ficar de olho nisso aí, que o Vasco tá precisando de dinheiro. Alô, Pedrinho, hein? Vende o Cleiton Silva, ó. Pedrinho, vem comigo, ó. Vende o Cleiton Silva. Vende o Matheus Carvalho. E traz o Brian Rodrigues. Pronto, ó. Lindo, ó. Supimpa. Seria uma boa também, né? Mas, por outro lado, se não vender o Matheus Carvalho, só com o dinheiro do Cleiton Silva já dá uma sonora entrada lá junto ao América do México. Parcela o restante para começar a pagar só no ano que vem, né? É uma boa também, tá? Então, vamos aguardar aí a título de informação. Cleiton Silva prestes a virar jogador em definitivo do Rio Ave, lá do futebol português, tá? Se tratando de zagueiro, Maurício Lemos é bacalhau, já foi anunciado pelo Vasco. Vai vestir a camisa 4, né, a camisa que o Maicon usava, né, o Maicon que foi emprestado junto ao Curitiba, não joga mais no Vasco. E então o Maurício Lemos é o dono da camisa 4 do nosso gigante da colina. Já está no bid, inclusive, já saiu no bid a rescisão dele com o Atlético Mineiro e já consta no bid também como atleta do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fica aí o registro, o Maurício Lemos que já vem treinando no CT Moacir Barbosa, felizão, com um sorriso de orelha a orelha, dizendo que vai entregar tudo de si para essa torcida que não abandona e não para de apoiar. E até o Puma Rodrigues foi na rede social dele e falou: falei para você vir aqui jogar no Vasco, né? O Pumita Rodrigues está surfando na onda de diretor de futebol. Brincadeiras à parte, gente, falando de diretoria de futebol, a diretoria do Vasco negocia com o empresário do Verratti uma renovação de contrato. A gente tomou conhecimento ontem à noite através do GE. Globo de que o atacante centroavante argentino do nosso Cruz Maltino estaria pedindo algo em torno de R$1 milhão por mês para renovar com o nosso gigante. Algo que não caiu bem no gosto do torcedor. A torcida, pelo que eu tenho visto no modo geral aí, não está aceitando isso aí muito bem, não está gostando dessa parada. Vou até colocar uma enquete aí para você votar. O que você acha? Após essa pedida de R$1 milhão de Pablo Verratti, o Vasco deve renovar com ele ou não? Né? Ficou ruim, ficou esquisito. Por outro lado, ele tem direito também de pedir um aumento, mas será que isso tudo? Será que ele está no nível de Dimitri Payet e Felipe Coutinho? Por outro lado, já tem 36 anos, é o ápice da carreira dele. Se ele não ganhar dinheiro agora, não vai ganhar mais, né? Então tem toda essa situação. Deixa a sua opinião também aí nos comentários, fica o registro para vocês a título de informação. O Vasco segue no mercado, negociando ainda a contratação do ponta-direita Lloyd Augusto, o angolano de 24 anos, revelado no Sporting Lisboa de Portugal. Tá? Ele que está jogando lá no Alanyaspor da Turquia, tem bons números, é ágil, é bem veloz, tem um contra um. O Vasco então está negociando a contratação do ponta-direita Lloyd Augusto. Tá? Outra situação é que o Vasco tem conversa em aberto com o atacante uruguaio Brian Rodrigues. Ele que está lá no América do México, tem contrato até o ano que vem ainda, mais aí 1 ano e meio mais ou menos de contrato com o América do México, se eu não me engano, de 1 ano a 1 ano e meio, mas eu sei que o contrato dele vai até 2026, tá? Mas ele não quer ficar lá, ele está forçando uma saída lá do clube mexicano, o valor de mercado dele é mais de 36 milhões de reais, né? Tem conversa aí com o Vasco, não sei se o Vasco vai fazer proposta ou não, vamos aguardar. Ontem eu peguei meu telefone, fiz o contato com um conselheiro amigo meu, conselheiro do Vasco. Ele falou: olha, Álvaro, nada certo ainda, tá, tem conversa. O Vasco procurou saber, o empresário confirmou aquilo que eu já tinha falado para vocês, mas
Vamos aguardar. Então vamos aguardar, esfregar as mãos e torcer para que dê certo, né, gente? Vamos torcer para que o Brian Rodrigues queira pintar no Vasco. Vamos torcer para o nosso diretor de futebol, Pumita, né? O Pumita vai, né, Pumita? Pega o telefone ali e fala: habla hermano, como está? Vem jogar aqui em Vasco da Gama. Então tem que fazer algo desse tipo, né? Tomara que Pumita faça algo desse tipo, né? E manda uma mensagem lá, um áudio lá, alguma coisa assim pro Brian Rodrigues, né? São Uruguai, seleção Uruguai, aquela coisa, falar seleção brasileira, seleção Uruguai, aquela coisa, né? Né, Pumita, ó, né? Ó, manda aquele zap pro Brian lá, fala pra ele, ó, aqui no Rio de Janeiro tem La Playa, tem beach soccer, tem shopping center, tiene também, tiene La Plata, la cierto, la todo mês, La Plata que pinga, ok, todo mês, né, Pumita? Fala pro homem vir jogar no Vasco, né? Vamos torcer para que dê certo, né, gente? Outra situação é o atacante lado de campo do Rimazia Esgrima, de 25 anos, que foi oferecido ao Vasco, é o Rodrigo Castilho, mas segundo o jornalista do SBT Rio, Lucas Pedrosa, não passou de apenas uma oferta mesmo do empresário ali de Rodrigo Castilho. O Vasco não teria então aberto negociação com o jogador do Rimazia Esgrima do futebol argentino, tá, gente? Então, resumindo aqui o resumo da ópera, né? A gente vai falar agora do Campeonato Carioca, da tabela, resultados e do jogo do Vasco de hoje à noite. Calma. Só o resumo da ópera aqui, tá? Então, Cleiton Silva negociando aí, o Rio Ave negociando com o Vasco a contratação em definitivo do atacante que pertence ao Vasco. Pode entrar o dinheiro aí, tá? O Vasco classificado para a oitava de final da Copinha diante o Botafogo de São Paulo. O jogo vai ser amanhã com o Sport TV, 7 horas da noite, tá bom? O nosso lateral direito Paulo Ricardo, convocado para o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Maurício Lemos já está no vídeo, bacalhau, vai jogar com a camisa 4, está treinando. O Vasco negocia com o Lloyd Augusto, tem conversa com o Brian Rodrigues, né, e não teria levado adiante aí uma oferta do empresário do Rodrigo Castilho e Pablo Verrete, que teria pedido algo em torno de R$1 milhão por mês para renovar o contrato com o nosso Vasco da Gama. Agora fizemos esse resumo da ópera aí. Vamos aqui abordar o assunto mais importante do dia de hoje, a menos que saia um assunto de alguma contratação bombástica, né, até lá. Enquanto isso não acontece, nessa madrugada aí de quinta-feira, é o jogo entre Vasco da Gama e Bangu, né? Isso mesmo. Podemos ter novidades. Souza e Riquelme devem estar no time titular, tá? E serão relacionados, até onde a gente tem essa informação até agora, não sei se vai mudar de ideia. A gente tem essa informação que Jair, Paulinho, Jean David e Maxime Domingues serão aí também relacionados para essa partida, tá, gente? Olha só. O goleiro Pablo fez exame, não tem lesão, mas ainda é dúvida, tá? Quem pode jogar no lugar dele é o goleiro reserva imediato, Alan Vitor. Ai, meu Deus do céu! Nada contra o rapaz Alan Vitor, né? Mas é o seguinte, se o titular dele já deu aquela titubeada, será que o reserva vai entrar firme, né? Tomara que sim, se o rapaz entrar, tomara que sim. Alô Felipe, alô Pedrinho, põe Daniel Fusato, cara revelado no Palmeiras, acostumado a jogar campeonato aí, eu ponho o Fusato, pronto, falei. Agora, galera, daqui a pouco a gente vai falar do time, né? Só aqui um parêntese. Olha só, vamos falar aqui dos resultados. Nós tivemos aí 4 jogos dessa segunda rodada do Campeonato Carioca, tá? Tivemos aí o Maricá, que venceu o Boa Vista ontem à tarde por 2-1. Anteontem tivemos Botafogo 2-0 na Portuguesa. Ontem à noite, Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa por 1-0 e o Volta Redonda venceu o Fluminense com C de terceira divisão por 1-0 aqui em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro. Quando eu falo aqui é porque a gente é aqui de Resende, Itatiaia, né, coladinho aqui com Volta Redonda, né, no sul do estado do Rio. O Fluminense, hein? Moiou pro Fluminense, hein? Moiou pro Fluminense, hein? 2 jogos, só 1 ponto conquistado. Volta Redonda aí que começou muito mal o Campeonato Carioca. Sei não, deixa acontecer pro lado deles lá, né? Enfim, vamos lá. Teremos aí ainda hoje, fechando essa segunda rodada do Cariocão,
tá? Madureira e Flamengo às 18h30, 6h30 da tarde, e Vasco da Gama e Bangu, 9h30 da noite. Então esses são os jogos que vão fechar essa rodada. A tabela nesse momento se encontra da seguinte forma: o Maricá aí é o time do momento, né? Se fosse lá no Campeonato Paulista ia ser o time do momento, né, meu? Mas como aqui no Rio de Janeiro, é o azarão do momento, né, compadre? É por aí, minha rapaziada, é por aí. Maricá aí, líder da competição, 2 vitórias consecutivas, venceu o Botafogo na estreia dentro do Newton Santos, 2-1, com um jogador a menos quase que o jogo inteiro, e venceu também aí, né, o Boa Vista, que tinha vencido o Flamengo, né? O Boa Vista venceu o Flamengo, o Maricá venceu o Boa Vista. Olha, os caras estão com moral, hein? Estão com moral. O Maricá aí 6 pontos, é o líder. O Nova Iguaçu empatou na primeira rodada em São Januário com o Vasco, venceu a primeira na competição aí diante a equipe do Sampaio Corrêa, né, que por sua vez o Sampaio Corrêa tinha empatado com o Fluminense na primeira rodada em 0-0. O Madureira é o terceiro colocado com 3 pontos, né, porque vai jogar ainda hoje. Vamos torcer por Madureira dar aquela chineladinha.com no Urubu. Né? Temos aí o Botafogo, o quarto colocado também com 3, que venceu a Portuguesa. O quinto colocado é o Boa Vista, 3 pontos estacionados ali, do jeito que ganhou do Flamengo ficou. A Lusa, né, com 3 pontos, que venceu lá na primeira rodada. O Volta Redonda é o sétimo com 3 pontos, que venceu o Fluminense ontem, né, subiu e pegou o elevador na tabela. O Vasco da Gama é o oitavo com 1 ponto, o Sampaio Corrêa tem 1 ponto e o Fluminense também tem 1 ponto, o Fluminense que é o 11º colocado. O Urubu, que é o 11º colocado, tem 0 pontos somados e joga hoje à noite diante o Madureira. E o Bangu é o lanterna da competição, né? Perdeu na primeira rodada, nenhum ponto somado. Vamos torcer para que o Bangu continue sem somar pelo menos aí hoje, né? Tomara que hoje dê bacalhau, dê Vascão. Aí é o seguinte: provável equipe que deve entrar em campo, comandada pelo treinador Ramon Lima, do nosso Gigante da Colina, hoje à noite às 9h30 em São Januário, deve ser o goleiro Pablo ou o seu reserva imediato Alan Vitor. Tá? O lateral direito Paulo Ricardo, nosso cria Paulinho, Souza, isso mesmo, Souza na zaga e Luiz Gustavo, né? Vitor Luiz, nosso lateral esquerdo, e um meio-campo aí com 2 jogadores de novo, Zé Gabriel e Deluca. E um ataque aí com 3 jogadores ali fazendo um papel flutuando, né, na entrelinha, né? Com o Vasco jogando aí num 4-2-3-1 com Serginho, Riquelme e Bruno Lopes fazendo ali, né? O Serginho na ponta direita, Riquelme na ponta esquerda, Bruno Lopes mais centralizado, uma espécie de falso 9, e o GB ali na frente, né? Como homem-gol. Inclusive, essa é a formação que o Carille pretende implementar no Vasco, tá, gente? Essa é a formação aí, o famoso 4-2-3-1, tá? Eu particularmente gosto, me agrada o Riquelme aí jogando como ponta esquerda. O Serginho começou bem no último jogo, mas só ciscou também. Não saiu com nada, né? No segundo tempo sumiu. E o Bruno Lopes eu acho que não foi bem, tá? Não foi bem, jogo bem burocrático dele. Eu acho que o titular deveria ser o JP, viu? Se não, o Guilherme Estrela, tá? Não sei como é que tá a parte física dele, esse ritmo de jogo, né? O JP pode ser que entre aí também no lugar do Bruno Lopes. É um dos dois aí que estão cotados para serem titulares. Tá? Então essa é a provável possível escalação do nosso Vasco para enfrentar o Bangu na noite de hoje. Aí teremos aí, olha só, o time do Bangu, Alexander, goleiro do Vasco, isso mesmo, emprestado ao Bangu, goleiro Alexander. Eu gosto dele, é bom goleiro, viu? É bom goleiro. Tá? Aí o Kevin na lateral direita, Vitinho e Yuri Garcia na zaga. O lateral esquerdo, Igor. Um meio campo aí com André Castro, Alex Moretti, Lucas Natan, tá? E o Rafael, deixa eu ver, Lucas Natan, Rafael Augusto, tá? E na frente, Rafael Carioca e o Macário, tá? Essa é a provável equipe que deve entrar em campo logo mais, comandada pelo treinador Júnior Martins, tá? O time então do Bangu, time da zona oeste do Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Bangu, então, que fecham a segunda rodada do Campeonato Carioca, hoje às 9h30 da noite. Torcer para o Vascão vencer esse jogo. Se a gente vence, a gente pega o elevador, somamos 4 pontos, encostamos ali no Nova Iguaçu, né?
Se o Madureira só empatar já vai a 4 pontos, se o Urubu ganhar vai a 3, né? Então tem essas combinações, mas o Vasco pega então o elevador tranquilamente. Pelo menos o Botafogo é certeza de que o Vasco passa, né? Botafogo, ó, Volta Redonda, Portuguesa, Boa Vista e Botafogo. Se o Vasco vencer, passa todos eles, porque Sampaio Corrêa já jogou, Fluminense já jogou, Volta Redonda, Portuguesa, Boa Vista, Sampaio Corrêa, né? E Botafogo já jogaram, né? Então só resta aí Vasco e Bangu, Madureira e Flamengo. Então o Vasco vencendo, o Vasco pega o elevador aí e fica ali pelo menos ali na 4ª colocação, porque vai depender, como eu estou mencionando para vocês aqui, o resultado também de Madureira e Urubu. É claro que o Vasco vai entrar em campo já sabendo aonde vai chegar se vencer o jogo, porque o jogo do Urubu é 6h30, acaba 8h30 ali, coisa e tal. Um acréscimo aqui, outro lá, em média 8h30 que acaba o jogo do Urubu, 1 hora antes do jogo do Vasco. Então o Vasco já vai entrar sabendo ali o que precisa fazer para poder subir o máximo possível na tabela do Campeonato Carioca 2025. Tá, meus amigos, eu tô ficando por aqui. Um abraço para todos vocês, ótima quinta-feira, que Deus nos abençoe, tá? Ótimo jogo para todos nós e tamo junto, a gente volta aqui então, tá? Ainda hoje nessa quinta-feira para falarmos de Vasco no nosso Expresso News. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, mas ainda de sempre. Valeu e valeu, Vasco!